reconhecimento do objetivo, da finalidade da prática, né? A finalidade define a nossa atitude, né? Então, a atitude da mente do principiante, como dizíamos, se refere a uma modalidade específica de curiosidade. Não é a curiosidade no sentido convencional, mas nós temos em mente uma coisa muito específica, uma faculdade mental muito específica, uma forma de concentração da atenção que tem uma especificidade que não deve ser negligenciada, sob pena da gente equivocar a nossa prática e não extrair dela todo o benefício, todo o potencial de restauração que ela tem. A ideia é que a gente possa, através da curiosidade, vir a desenvolver uma versão mais lúcida de nós mesmos. Quando eu falo versão, eu me refiro ao fato de que não é um outro eu dentro de mim. Não existe um pequeno homem dentro do homem, um pequeno ser humano dentro do ser humano, mas sim formas de me perceber dentro do presente momento. E o que é o presente momento? Durante a prática, é o presente momento da prática. Mas, por exemplo, durante um vídeo, uma gravação de um vídeo, o presente momento é uma gravação de vídeo. Então, o presente momento é exatamente este instante em que eu tenho poder decisório. Eu posso decidir beber um copo d'água, eu posso decidir me levantar da cama, eu posso ter. Este é o presente momento. A ideia é que eu possa trazer a melhor versão de mim mesmo, uma versão mais lúcida sobre mim mesmo. Em algumas circunstâncias nós vemos assim: pratique mindfulness e descubra uma pessoa maravilhosa dentro de você. Isto talvez não contribua muito para ir na direção de uma lucidez, porque não é uma pessoa maravilhosa, nem uma pessoa. Eu vou encontrar uma série de coisas que operam em mim. E com a percepção disto, eu posso ir lidando com essas coisas, manejando-as e trazendo uma versão nova, uma versão do mesmo. Não me torno uma outra pessoa, nem me torno, simplesmente sou o de sempre, com as memórias de sempre, com os anseios e com as preocupações e com as alegrias de sempre, porém numa versão mais edificante, mais construtiva, uma versão que protege a minha saúde e a minha vida e a saúde e a vida das pessoas próximas de mim. A autoimagem que nós temos, uma das questões que surge imediatamente para a gente é a questão da nossa autoimagem. E a autoimagem é uma ideia que pode ser extremamente escorregadia. Ela pode estar muito cheia de armadilhas e cadafalsos. Porque a imagem que eu tenho de mim mesmo é, como eu dizia, uma coletânea de identificações que eu faço a partir das pessoas que são marcantes na minha vida. Essas pessoas marcantes nem sempre são necessariamente pessoas importantes ou pessoas do convívio. Às vezes pode ser uma biografia, às vezes é uma história. Quando eu sou pequeno, é a história que os meus pais contam um para o outro na mesa durante o jantar. A tia Leonilda, né? Então ela não sei o que. Nunca vi essa tia, mas fala-se dela de uma certa forma que eu vou criando para mim uma identificação e uma idealização dela. A somatória dessas idealizações, coisas que eu posso presenciar num irmão, num dos pais, num vizinho, num amigo, vai formando essa autoimagem. E a autoimagem, ela sempre é, de uma certa forma, emprestada. Daí muitas vezes a sensação, que é muito comum em nós, humanos, pensantes, por vezes sermos assolados pela ideia de que temos algo de farsante em nós. Isso daí não é porque nós somos de fato
falsificadores da nossa presença, nem nada disso. É simplesmente porque tudo que imaginamos em nós mesmos, de nós mesmos, nós trazemos de identificações com outras pessoas. Então, não deixa de haver um certo quê, não deixa de haver um certo tempero de furto aí, né? Como se fôssemos ladrõezinhos. Já diz o adágio, o poeta é um ladrão, o artista é um ladrão. Nós somos ladrões éticos, mas nós, evidentemente, o material, a matéria-prima que nós temos para elaborar nossa própria vida é matéria-prima que muitas vezes nós vamos buscar nos outros. Por isso, a autoimagem pode ser um construto angustiante em alguns momentos. Por isso é que não é atrás disso que nós vamos quando desenvolvemos, sustentamos uma curiosidade sobre nós mesmos. O que nós buscamos então quando estamos curiosos por algo? Então não é pela nossa autoimagem, nem por uma busca de uma outra pessoa diferente dessa aqui com a qual eu convivo desde que nasci. A ideia é que eu vou passar a observar qual é o antídoto, qual é a cura, né? O que é que traz alívio para o curioso? É a observação. A observação é a resposta à curiosidade. Eu estou curioso se nasceram lá as plantas, as sementes que eu coloquei, essas estacas que eu coloquei no meu quintal vingaram. O que eu faço? Eu vou lá olhar, eu vou lá observar e ver se tem alguma coisa que é preciso fazer, etc, etc, etc. Então, a questão toda é a qualidade da minha observação. É a qualidade do meu olhar sobre mim mesmo. Esta é a curiosidade que o Mindfulness busca. O que eu quero ver? O que eu busco perceber? Eu busco perceber o desdobramento da minha experiência corpórea. Alguns de nós podemos dizer assim, mas o meu corpo eu conheço, eu sei do meu corpo desde que eu nasci. Sim e não. Muitas vezes nós sabemos muito sobre o nosso corpo, mas muitas vezes algo escapa e este algo gera consequências. Um exemplo bem simples. Eu fico desatento à forma como eu estou colocando a minha coluna durante o dia. Ou se não, a linha dos ombros. Vamos dizer, é muito comum quando eu fico concentrado ou atento, eu tendo a suspender os ombros em relação ao pescoço. Essa pequena contratura da musculatura do pescoço superior, essa pequena contratura, se muito prolongada, ela contribui no decorrer do dia para aumentar minha sensação de cansaço, aumentar minha sensação de estresse. O estresse passa sempre pelo corpo, o estresse muitas vezes nasce no corpo. Uma cólica é um exemplo magistral de um estresse que nasce no corpo. A observação do desdobramento do comportamento do meu corpo, das minhas sensações corporais, da minha postura, é, portanto, parte integral, é parte absolutamente essencial dentro do processo da minha curiosidade. Da curiosidade em relação a mim. Mas não é aquela coisa, estou com uma dorzinha de garganta, eu estou sentindo isso, estou sentindo... Isso, obviamente, é importante. Um dia que eu estou com dor de garganta e eu percebo que eu estou com dor de garganta, é muito importante. Mas e o dia que eu não estou com dor de garganta? Eu devo reconhecer a presença da minha garganta. Não está acontecendo nada nem de ruim nem de bom com ela, mas eu tenho garganta. Eu tenho pé, eu tenho braço. Eles fazem parte do presente momento. Eles fazem parte de como eu estou me oferecendo para a vida nesse momento.
O segundo aspecto da curiosidade é o aspecto do conteúdo emocional. E este é muito tranquilo de perceber porque ele é muito evidente. Logo depois eu percebo o meu corpo, já no meu corpo eu vejo os sinais das minhas emoções. Algumas emoções têm até uma presentificação no corpo. A angústia se chama angústia porque ela ocorre, né, na intimidade do tórax mesmo, no mediastino. Tanto que é angústia e angina pectoris, dor no peito. Angina e angústia têm a mesma origem. Fala de um desconforto, de uma sensação mediastinal, torácica, portanto. Então o corpo tem uma correlação muito grande com a sede das emoções. Eu percebo então o conteúdo emocional. E raramente isso mente. Porque quando eu estou pé da vida, eu paro e observo, eu vou perceber que eu estou pé da vida. Se eu percebo que eu estou feliz com uma determinada circunstância, eu vou perceber que eu estou feliz. Quando meu filho sorri para mim, não há engano aí. A emoção é muito clara, é muito evidente. Ela não é intelectualizável. E depois nós temos a parte cognitiva. Nós temos aí a parte que são as ideias, as cenas, os diálogos, as reminiscências, os resquícios que nós trazemos da nossa atividade anímica, do nosso cotidiano. Surgem coisas que são desde memórias muito remotas, então pode aparecer para mim, eu lá com meus 7 anos de idade, na banca de jornal comprando um gibi, como pode aparecer uma conversa mais acalorada que eu tive com meu sócio há poucos dias atrás, como pode também surgir uma expectativa em relação a algo que não se deu ainda, mas eu tenho ojeriza determinado desfecho, ou acontecimentos da macropolítica, da política mundial e que de alguma maneira me implicam. Pode ser tudo, e tudo aparece. Então a ideia é que essa sucessão de experiências subjetivas, de reminiscências, de recordações, que chamamos o fluxo consciente, né? Existe esse termo do fluxo consciente. Quem quer ter uma experiência de uma tentativa de descrever literariamente o fluxo consciente, pode dar uma olhadinha no livro Ulisses, do James Joyce. Quem tiver aí o questionável gosto e paciência para ler as 760 páginas do Joyce, eu li parte, eu ainda estou lendo, né? Estou levando 12 anos para tanto, mas eu vou terminar. A última parte, ele passa a descrever os sonhos da Molly, da esposa do protagonista, que é o Leopold Bloom. E ali você tem uma visualização de um fluxo consciente quando você tenta estabelecer como um texto. É muito interessante, é muito interessante. E para nós, na nossa prática, o importante é ir percebendo esse fluxo ao mesmo tempo em que não nos deixamos prender por nenhuma ideia. Então vem lá a ideia, por exemplo, eu comprando o gibi com 7 anos de idade. Eu não vou me permitir ser levado por essa recordação e começar a pensar, porque o gibi e etc. E entrar em uma narrativa sobre essa. Eu simplesmente vou reconhecer a importância desse resquício no presente momento, mas sem precisar dialogar, sem precisar tentar mudar esse resquício na minha presença.